Se você está vendo esta história, com certeza não é por acaso. E talvez você não me veja mais. Então comente de qual cidade você me assiste e se inscreve no canal para me dar uma força. Eu nasci sabendo que choro de mulher incomoda. Não foi ninguém que me ensinou isso com palavras. Foi a vida que foi me mostrando aos poucos do jeito que a vida faz, sem aviso, sem cerimônia, como quando a chuva para de repente no meio do agosto e você olha para o céu e entende que aquilo era tudo o que ia ter. Minha mãe chorava escondida no banheiro. Eu ouvia o barulho da torneira aberta, aquela água correndo sem parar e sabia que ela estava lá do outro lado da porta engolindo alguma coisa que não cabia mais dentro dela. Nunca perguntei o quê. Aprendi cedo que tem pergunta que a gente não faz, não porque não quer saber a resposta, mas porque sabe que a resposta vai doer nos dois. Cresci assim, engolindo. Meu nome é Teresa. Teresa Ferreira dos Santos. Mas desde os 12 anos, todo mundo me chamava só de Teresa mesmo. Às vezes, Teresa com Z, dependendo de quem estava escrevendo. Nasci numa sexta-feira de novembro, mês de finados, e minha avó dizia que isso explicava muita coisa de mim. Essa tendência que eu tenho de ficar olhando para o que foi, em vez de olhar para o que vem. Talvez ela tivesse razão, mas acho que não é só isso, não. Acho que é porque o passado, pelo menos, a gente conhece. Já o futuro é uma estrada de chão sem placa, com curva fechada, e você nunca sabe o que tem do outro lado. Quando eu tinha 18 anos, conheci Joaquim. Foi numa festa de São João, lá no Arraial do Barro Vermelho, um lugarzinho que nem aparece no mapa direito, mas que para mim era o centro do mundo naquela época. Tinha forró, tinha bandeirinha colorida no varal, tinha cheiro de milho assado e fumaça de fogueira misturado com perfume barato de moça arrumada para aparecer. Eu estava de vestido florido, aquele que minha mãe tinha comprado na feira por R$ 2 e que eu tinha arrumado com um cinto emprestado da vizinha para parecer que tinha cintura. Joaquim chegou de caminhonete velha, com a camisa xadrez de manga comprida mesmo no calor, cabelo arrumado com água, um sorriso que não tinha nada de especial, mas que por algum motivo me olhou diferente. Não foi amor à primeira vista, não. Não sou mulher de romance de novela. Foi mais um reconhecimento. Uma coisa estranha, como quando você cheira alguma coisa e lembra de um lugar que você nem sabia que tinha saudade. Foi assim. Eu olhei para ele e pensei, esse daí sabe o que é sofrer, mas ainda não perdeu a graça. A gente dançou 2 músicas. Ele pisou no meu pé uma vez e ficou tão sem jeito que eu ri por um tempão. Ele disse que dançava que nem boi tentando sair de cerca. Eu disse que tinha visto boi dançar melhor. Ele achou graça. E foi nesse riso besta, no meio de uma forró de São João, com cheiro de canjica no ar, que eu me perdi. Nos casamos 8 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de Santo Antônio do Poção. Aquela igrejinha pequena, com paredes caiadas de branco, que ficavam rosadas quando o sol batia no fim da tarde. Não tinha vestido de noiva, não. Tinha um vestido branco de linho que minha tia Dalva tinha usado no batizado do filho mais velho e que eu passei 3 noites ajeitando para caber em mim. Tinha um buquê de flores do campo que a vizinha Ninha tinha cortado de manhã cedo no quintal dela, ainda com orvalho. Tinha o padre Celso, que era meio surdo e casou a gente gritando os votos como se a gente tivesse do outro lado de um pasto enorme. E tinha Joaquim, com aquela camisa xadrez de novo, porque era a única que ele tinha de botão, e um sorriso largo que eu nunca esqueci. A gente foi morar numa casinha de 2 cômodos, nos fundos da fazenda do seu Alcindo, onde Joaquim trabalhava como vaqueiro. A casa tinha chão de terra batida, janela de madeira que chiava quando ventava e um fogão a lenha que soltava fumaça para dentro quando o vento mudava de direção. Tinha uma tamareira no quintal que dava uma sombra boa e uma mangueira velha que em janeiro ficava carregada de manga rosa. Era pouco, era muito pouco, mas eu juro que era feliz. Não aquela felicidade de novela, com tudo arrumado e perfumado.
Era uma felicidade bruta, de gente que trabalha com as mãos e chega em casa com as costas doendo, mas com vontade de estar junto. Era a felicidade de acordar cedo, ouvindo o cantar do galo e sentir o corpo quente de Joaquim do lado e pensar: tá bom assim, isso aqui é suficiente. Ele saía antes do sol nascer. Eu ouvia as botinas dele no chão de terra, o barulho da porteira, o relinchir distante de um cavalo. Depois ficava só o silêncio e o som dos grilos, que ainda não tinham parado de cantar. E eu ficava mais um pouco deitada, olhando para o teto de madeira, planejando o dia. Elisa nasceu no 2º ano de casamento. Nasceu de madrugada, numa chuva grossa que alagou o caminho de chão e quase impediu a parteira de chegar. Mas chegou, a parteira e a Elisa, quase ao mesmo tempo, as duas encharcadas e cheias de pressa. Minha filha chorou alto assim que saiu, um choro decidido, como quem estava dizendo: eu vim, tô aqui e não tenho tempo a perder. Desde pequenininha ela era assim, olhos grandes, testa franzida quando não entendia alguma coisa, um jeito de segurar o que queria que não largava fácil. Parecida comigo, diziam. Eu olhava para ela e pensava: espero que não, espero que seja mais fácil para você. Pedro veio 3 anos depois. Nasceu calado. A parteira bateu nas costas dele e ele deu um gemido pequeno, quase educado, e ficou quieto. Ficou quieto pro resto da vida, o Pedro. Não era tristeza, não. Era mais um silêncio de quem observa o mundo sem precisar comentar. Ele ficava horas sentado na beira do açude olhando para a água, e quando você perguntava o que ele estava pensando, ele encolhia os ombros e dizia: nada não, mãe, só olhando. Acho que ele puxou o avô paterno, mas nunca falei isso em voz alta. A vida na fazenda tinha um ritmo que parecia eterno. Manhã de café preto e pão duro, tarde de roça e cerca, noite de lamparina e conversa baixa. Joaquim voltava com cheiro de suor e capim e terra, e eu gostava desse cheiro, porque era o cheiro dele, o cheiro que dizia: voltei, tô em casa, pode descansar. Tinha semana difícil, muita. Semana que o dinheiro não fechava, que a carne sumia da mesa e a janta era angu com ovo. Semana que as botinas de Elisa estavam furadas e eu embrulhava o pé dela em sacola plástica antes de calçar para não entrar água. Semana que Joaquim chegava em casa com cara fechada porque o seu Alcindo tinha gritado com ele na frente dos outros peões. E eu ficava calada porque sabia que ele não queria consolo, queria só silêncio e um copo d'água. Mas tinha também as semanas boas, as raras, preciosas semanas boas. Tinha o dia que Joaquim ganhou uma gorjeta do caminhoneiro e comprou uma melancia inteira, que a gente comeu sentado no chão do quintal, os 4, com o suco escorrendo pelo queixo e as crianças rindo de barriga. Tinha o domingo que a gente foi pro riacho e ficou até tarde. Pedro pescando com graveto e linha, Elisa tentando pegar peixinho com a mão, eu e Joaquim sentados numa pedra, ombro com ombro, sem falar nada, porque não precisava. Tinha a noite que ele me acordou tarde, todo animado, e me arrastou para o quintal de mão dada, descalço na terra fria, para me mostrar um meteoro que ele tinha visto passar. A gente ficou lá olhando para o céu, o pescoço dobrado, os dois em silêncio, e ele disse baixinho: você acha que tem mais gente lá longe olhando para cá agora, Teresa? Eu disse que achava que sim. Ele disse: queria saber o que eles estão pensando da gente. Eu disse: provavelmente que somos pequenos. Ele ficou quieto um pouco e depois disse: ou que somos corajosos. Não entendi direito o que ele quis dizer naquela época. Depois de tudo que aconteceu, comecei a entender. Joaquim morreu numa terça-feira de julho. Terça-feira comum, sem nenhum sinal. Sol quente, seco, daquele que racha o barro e faz o gado buscar sombra desde as 10 da manhã. Ele tinha saído cedo como sempre. Tinha tomado o café de pé mesmo, como fazia quando estava com pressa. Tinha dado um beijo na testa de Elisa, que ainda dormia, passado a mão na cabeça de Pedro e me olhado de um jeito que eu só fui lembrar depois. Um olhar assim, mais demorado que o habitual, como se fosse guardar alguma coisa. Na época pensei que era impressão minha. Depois fiquei me perguntando se ele sabia.
Se o corpo da gente sabe quando é a última vez e avisa de algum jeito que a gente não consegue decifrar no momento. Ele caiu no pasto do lado do açude. Problema no coração, disse o médico de Itaúna do Sertão que veio horas depois. Parada súbita, disse que foi rápido, como se isso fosse consolo. Como se rapidez fosse sinônimo de menos dor. Eu tinha 26 anos. Elisa tinha 7. Pedro tinha 4. Me lembro do momento exato em que o seu Alcindo chegou na porta. Me lembro do chapéu que ele segurava com as 2 mãos, rodando entre os dedos sem conseguir olhar para mim. Me lembro do sol no seu ombro fazendo uma sombra estranha no chão de terra. Me lembro do cheiro de capim que vinha pela janela. Me lembro que meu primeiro pensamento não foi de dor. Meu primeiro pensamento foi, e agora, as crianças. A dor veio depois. Veio de noite quando eles dormiram, quando não tinha mais ninguém para eu ser forte pra. Veio de um jeito que eu não esperava. Não grito, não choro alto. Foi um silêncio pesado que desceu pelo peito e ficou instalado lá dentro, como pedra. Como aquele tipo de pedra que não dói, mas ocupa espaço. E você fica o tempo todo sabendo que ela tá lá. Aquela pedra ficou comigo por anos. Ainda hoje, às vezes, eu sinto o peso dela. O seu Alcindo foi bom, preciso ser justa. Me deixou ficar mais 3 meses na casinha. Mas 3 meses passa rápido. E quando ele precisou do espaço para o cunhado novo que tinha chegado da cidade, ele veio me avisar com 1 mês de antecedência, com o chapéu na mão de novo, sem conseguir me olhar de novo. Eu disse que estava bem, que a gente se arranjava. Foi a primeira grande mentira que eu disse depois de viúva. Não foi a última. Fui morar na casa da minha tia Dalva, nos fundos de um quintal em Canindé. Eu e as 2 crianças num quartinho que tinha cheiro de mofo e uma janelinha pequena que não deixava entrar vento. Comecei a trabalhar como doméstica na casa dos Cavalcante, família de fazendeiro que morava na rua principal da cidade. Lavava, passava, cozinhava, esfregava banheiro de joelho, saía de lá com as mãos rachadas de tanto detergente e o cheiro de água sanitária grudado na pele. Ganhava o suficiente para quase nada. Quase nada é muito diferente de nada. Essa diferença eu aprendi a respeitar. Tinha semana que eu comia 1 vez por dia para sobrar para eles 2. Não contava isso para ninguém, nem para minha tia Dalva. Engolia como aprendi a engolir desde pequena, com aquela torneira aberta por dentro, aquela água correndo em silêncio. Elisa percebeu. Com 8 anos, a menina percebeu. Um dia ela me olhou na hora do jantar. Eu tinha colocado o prato dela e do Pedro e ficado de pé. E disse com aquela voz séria de criança velha que ela já tinha: "A senhora não vai comer, mãe?" "Já comi antes, minha filha." Ela me olhou por um tempo. Depois abaixou a cabeça e comeu, mas deixou a metade do prato. Quando eu fui recolher, ela disse sem me olhar: "Deixei para o senhor que cuida de mim lá de cima. Ele vai precisar de força hoje." Eu fui para o banheiro ligar a torneira. Os anos foram passando do jeito que anos passam quando a vida é dura. Devagar quando você está no meio e rápido quando você olha para trás e percebe o quanto foi embora. Elisa cresceu igual aquele olhar dela de criança, decidida, firme, com uma teimosia gentil que fazia as pessoas cederem sem perceber. Formou no ensino médio, foi a primeira da família. Eu fui à formatura de vestido que tinha comprado num brechó e guardado por 6 meses, esperando o dia. E quando ela subiu no palco para pegar o diploma, eu precisei morder o lábio por dentro para não chamar atenção chorando. Joaquim ia ter tanto orgulho, pensei. Aquela pedra no peito ficou mais pesada por um momento e depois, estranhamente, mais leve. Pedro foi ficando mais quieto ainda. Na adolescência, ele sumia por dias. Aparecia com cheiro de álcool, às vezes. Me olhava com aquele olhar de quem quer pedir desculpa, mas não sabe como. Nunca brigamos de verdade. Eu esperava ele chegar. Colocava água para ele. Ficava sentada na mesma mesa em silêncio. E alguma coisa naquele silêncio junto parecia ser suficiente. Ele foi embora para Fortaleza com 21 anos. Disse que ia trabalhar numa obra. Ligava de vez em quando, com voz distante,
como se estivesse falando de dentro de um lugar que eu nunca ia conhecer. Torci por ele em silêncio todo dia. É o que mãe faz quando não tem mais o que fazer. Elisa foi a alegria dos meus olhos. Se casou com Rogério, um rapaz do Crato que eu nunca entendi completamente. Não era mau, mas tinha nele uma leveza que me preocupava. Não leveza de quem é livre, mas leveza de quem não segura nada, de quem deixa escorrer. Tentei gostar, esforcei para gostar. Guardei minhas reservas lá dentro com a torneira aberta e coloquei no rosto o sorriso que a situação pedia. Eles tiveram 2 filhos. Mateus, que nasceu com aquela testa franzida da avó, e Lívia, que nasceu sorrindo, juro que é verdade, com um sorriso de bebê que fez a parteira gargalhar na hora. Eu olhei para aquelas crianças e senti, pela primeira vez em muitos anos, que o futuro podia ser bonito. Não durou muito esse pensamento. Elisa morreu num sábado de fevereiro. A estrada entre o Crato e Juazeiro, uma dessas estradas que a gente conhece de cor, mas que de noite engana, que tem um trecho depois da Serra do Araripe que a pista afunila e o acostamento some. Um caminhão na contramão. Ela não teve tempo de nada. O Rogério sobreviveu, saiu do hospital com o braço engessado e uma expressão que eu nunca soube decifrar. Se era culpa, se era alívio, se era simplesmente o choque de quem ficou de pé quando não esperava. Ficou uns 2 meses, cuidou das crianças do jeito que podia e depois um dia simplesmente não estava mais. Deixou uma nota na mesa da cozinha dizendo que precisava se encontrar, que pedia perdão, que um dia voltaria. Não voltou. Até hoje não voltou. Mateus tinha 6 anos, Lívia tinha 4. Eu tinha 52 anos, as mãos rachadas de tanto trabalho, uma dor nas costas que não saía mais, e 2 netinhos me olhando com aquele olhar de criança que perdeu o chão debaixo dos pés e está esperando alguém aparecer para ser o chão. Fui ser o chão. O que mais eu ia fazer? Mas aí veio o golpe que eu não esperava. O golpe debaixo do golpe. A família do Rogério apareceu. A mãe dele, uma mulher de cabelo oxigenado e voz de quem está sempre com razão, e 2 irmãos que eu nunca tinha visto antes. Vieram com papel, vieram com advogado. A casa onde Elisa e Rogério moravam estava no nome do pai do Rogério, que era vivo, que estava no direito dele, que tinha toda a documentação em ordem. Nos deram 15 dias. Eu me sentei na cadeira da cozinha depois que eles foram embora e fiquei olhando para o chão por um tempo longo que não sei medir. Mateus veio me puxar pelo braço e perguntou: "Vovó, a gente vai ter que ir embora?" Olhei para ele. Aquela testa franzida que era minha, que era de Elisa, que agora era dele. "A gente vai", eu disse, "mas a gente vai junto." Ele assentiu, sério, como quem entende mais do que devia entender com 6 anos. Lívia apareceu logo atrás, com a boneca sem cabeça que ela carregava para todo lado, e perguntou se a gente ia morar numa casinha de passarinho. Eu disse que sim. Ia ser uma casinha bem bonita. A torneira abriu lá dentro. Fui para o banheiro ligar a torneira de verdade. Foi nessa semana, quando eu já estava quase sem ver saída, que chegou a carta. Veio pelo correio com carimbo de um cartório de Quixeramobim, endereçada a Teresa Ferreira dos Santos, com a letra travada de quem não escreve sempre. Eu abri na mesa da cozinha, com as crianças dormindo, com a lamparina acesa porque a luz tinha caído, e li devagar, palavra por palavra, 2 vezes. Informava que eu era a única herdeira legítima de Sebastião Ferreira, meu avô materno. Homem que eu mal conhecia. Tinha me visto talvez 3 vezes na vida, sempre de longe, sempre com aquele olhar de bicho que não se deixa tocar. Disseram que era estranho, disseram coisas piores. Minha mãe nunca falou muito dele, que eu me lembre. A herança era uma propriedade rural. Uma casa e um terreno no município de Deputado Irapuã Pinheiro, lá no sertão dos Inhamuns, numa localidade chamada Sítio Ventura. Nome que parecia ironia do destino ou promessa de alguém que nunca cumpriu. Casa em estado de abandono, dizia a carta. Terreno sem uso há mais de 12 anos. Eu dobrei o papel com cuidado. Coloquei no envelope
e fiquei olhando para a chama da lamparina. Sítio Ventura. Pensei em Joaquim olhando para o céu e perguntando se a gente era pequeno ou corajoso. Pensei em Elisa, segurando o diploma com aquela testa franzida e aquele sorriso de quem veio para ficar. Pensei em Mateus e Lívia dormindo no outro cômodo, respirando devagar, confiando em mim com aquela confiança tranquila e aterrorizante de criança que ainda acredita que o mundo tem adulto capaz de segurar. Dobrei o envelope, guardei no bolso do avental e me levantei para fazer café. Ia ser uma longa noite, ia ser um longo caminho, mas a gente ia junto. E às vezes, no meio de tudo, isso é o que importa. A viagem durou mais do que eu esperava. Saímos de Canindé numa manhã de março, quando o céu ainda estava cor de chumbo e o ar tinha aquela umidade pesada de chuva que não caiu. Aquele cheiro de terra que quer e não pode, que promete e nega, que é o cheiro mais sertanejo que eu conheço. Mateus ficou grudado na janela do ônibus durante a primeira hora, olhando tudo com aquela testa franzida de sempre, como se estivesse tentando guardar na memória cada cerca, cada mandacaru, cada vaca magra no pasto seco. Lívia dormiu com a cabeça no meu colo quase o tempo todo. A boneca sem cabeça apertada contra o peito, a boca levemente aberta, aquele sono fundo de criança que ainda não aprendeu a desconfiar do mundo. Eu fiquei olhando pela janela e tentando não pensar. Mas pensamento de mulher preocupada não obedece ordem. Fica rodando, igual água em ralo entupido. Gira, gira, não vai embora, não descansa. Levamos 3 horas até Quixeramobim, depois mais 1h30 de caminhão com um homem chamado Seu Dito, que ia para Solonópole, e topou me deixar no cruzamento do sítio por R$ 10 e um pedaço do bolo de milho que eu tinha trazido embrulhado num pano. Ele era falador, o Seu Dito. Um daqueles homens do sertão que parecem ter guardado conversa a vida toda e aproveitam qualquer passageiro para soltar tudo de uma vez. Falou de política, de chuva, de gado, do genro que não prestava, da filha que tinha casado bem, do preço do milho, da última novela que a mulher assistia. Eu respondia com monossílabos e ele não parecia se incomodar. Na hora que me deixou no cruzamento, ele olhou para mim com um jeito diferente, mais sério, o rosto mudado. Olhou para o caminho de terra vermelha que eu ia ter que seguir, aquela estrada estreita que sumia no meio do mato de Caatinga como se fosse engolida por ele. É lá pro lado do Sítio Ventura, senhora? É. Ele coçou embaixo do chapéu. A senhora conhece alguém por lá? É herança de família. Por quê? Ele ficou um momento sem responder. Olhou para o horizonte, deu uma batidinha no volante com os dedos. Por nada, não. Boa sorte, disse. E foi embora levantando uma nuvem de poeira vermelha que ficou suspensa no ar quente por um tempão depois que o caminhão sumiu. Eu olhei aquela poeira baixar devagar. Vovó, disse Mateus de mão na minha, porque ele ficou com aquela cara. Qual cara? Aquela cara de quando a gente está pensando numa coisa, mas fala outra. Olhei para ele. 6 anos. 6 anos e já sabia ler rosto de gente. Não sei, meu filho. Vamos andar? Eram quase 2 quilômetros de estrada de chão até o sítio. Carreguei a mala maior nas costas, deixei Mateus com a menor, segurei Lívia pela mão. O sol já estava alto e o calor vinha da terra para cima, daquele jeito que o sertão faz. Não é só calor do ar, é calor de baixo também, como se a própria terra estivesse com febre. A caatinga das 2 margens da estrada era densa, emaranhada, cheia de galho seco e espinho. Xique-xique, mandacaru, jurema preta, facheiro. Aquela vegetação que parece morta, mas não é, guarda vida dentro do caule, guarda água onde ninguém esperaria, resiste ao que nenhuma planta de cidade resistiria. Sempre achei a caatinga a coisa mais honesta do mundo. Ela não finge que é fácil. Lívia foi perguntando coisas durante o caminho. Onde eram os vizinhos? Se ia ter escola? Se ia ter sorvete? Eu fui respondendo como pude, logo, 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 sem saber a resposta de nenhuma das 3. Mateus foi em silêncio.
Quando a casa apareceu no meio da vegetação, eu parei. Não era o que eu esperava. Não sei bem o que eu esperava. Alguma coisa mais simples, acho, mais humilde, mas com alguma dignidade ainda. O que eu vi era diferente. Era uma casa que parecia estar esquecendo como ser casa. Paredes de adobe com manchas de umidade antiga, uma cor que devia ter sido branca e tinha virado cinza de coisa largada. O telhado de telha capa e canal, com um lado afundado no meio, como o ombro de quem carregou peso demais. A janela da frente sem vidro, coberta por dentro com um pedaço de pano que o vento movia devagar, como respiração. Uma árvore de angico tinha crescido do lado e encostado os galhos na parede como se estivesse abraçando ou empurrando. Não dava para saber qual das duas. A porteira de madeira estava de pé, mas sem tranca, apenas encostada. O silêncio era o tipo de silêncio que tem peso. Não era a ausência de som. Tinham grilos, tinha o vento nas folhas da caatinga, tinha um beija-flor passando rápido num arbusto de jurema. Mas, debaixo de tudo isso, tinha um silêncio mais fundo. Um silêncio que parecia vir da terra, da madeira velha da casa, das pedras do muro baixo que cercava o quintal. Lívia me puxou pela mão. Vovó, a casa tá triste. Mateus olhou para mim. Eu olhei para ele. As casas não ficam tristes, Lívia, disse eu, mas disse baixo, porque não tinha muita convicção. Abrimos a porta devagar. A madeira reclamou com um gemido comprido que fez Lívia se esconder atrás de mim. Dentro estava escuro, cheirando a terra velha, a madeira úmida, a alguma coisa que eu não soube nomear logo. Um cheiro adocicado e pesado que depois descobri ser de morcego. Tinha fezes de morcego no canto do teto. Tinha teia de aranha em todo o canto. Tinha uma mesa de madeira no centro com 3 pernas e um tijolo no lugar da 4ª. Tinha uma imagem de São Francisco numa prateleira, coberta de pó, com um braço quebrado. Tinha uma porta fechada no fundo que dava para outro cômodo. Aquela porta me incomodou desde o início. Não sei explicar por quê. Era uma porta igual a qualquer outra. Madeira velha, trinco enferrujado, mas tinha alguma coisa nela que me fazia não querer abrir logo. Como se ela pedisse que eu esperasse, que eu respirasse primeiro. Deixei para depois. Naquele primeiro dia, trabalhamos até o sol se pôr. Varri, limpei, abri as janelas que abriam, bati pano, afastei o que estava quebrado demais para usar. Mateus ajudou com uma seriedade que doía de ver num menino daquele tamanho. Lívia tentou ajudar, mas acabou mais atrapalhando, e eu deixei, porque criança que atrapalha de bom coração é companhia, não atraso. Fizemos uma refeição simples com o que eu tinha trazido. Farinha, rapadura, uma lata de sardinha. Comemos sentados no chão do cômodo limpo, porque a mesa tinha só 3 pernas e eu ainda não tinha achado jeito de consertar. A luz era de uma vela que eu tinha guardado na mala. A vela no centro entre nós 3, o chão de terra batida, as sombras se movendo nas paredes de adobe. Lívia disse que parecia acampamento. Mateus disse que acampamento não tinha cheiro de morcego. Eu dei um riso que saiu sozinho, um riso cansado, mas verdadeiro. E os dois riram junto. E por um momento pequeno, frágil como chama de vela, tudo pareceu possível. Nos primeiros dias, fui entendendo o sítio aos poucos. O poço era nos fundos da casa, coberto por uma tampa de madeira podre que eu substituí com as tábuas de uma porta que tinha caído. A água era boa, escura no balde, mas boa, limpa, com aquele gosto de pedra e profundidade que a água de poço tem. Aprendi a puxar devagar porque a corda era velha e eu não confiava muito nela. Tinha um quintal grande, tomado pelo mato, mas com solo bom embaixo. Eu enfiava a mão e sentia a terra úmida, escura, aquela terra que guarda tudo que você planta. Tinha os restos de uma horta antiga, marcada por pedras dispostas em fileiras, que alguém, meu avô, supus, tinha cuidado em algum tempo passado. Tinha jiló brotando sozinho num canto, teimoso, como se tivesse esperando alguém voltar. O avô Sebastião.
Eu ficava pensando nele enquanto trabalhava. Nunca o conheci de verdade. Minha mãe falava pouco, e quando falava, era com aquela expressão de quem toca num assunto que dói, mas não quer admitir que dói. Dizia que ele era difícil, que tinha ficado estranho depois que a avó morreu, que vivia falando de coisa que não existia, que desconfiava de todo mundo, que afastou a família aos poucos até ficar sozinho aqui nesse sítio, nessa casa, nesse silêncio. Ficou com o juízo torto, era o que diziam. Eu olhava para as paredes e pensava: o que foi que você viu, seu Sebastião? O que foi que aconteceu com você aqui dentro? Foi no quarto dia que abri a porta do fundo. O cômodo era menor que o outro, mais escuro. Tinha uma cama de ferro sem colchão, um baú de madeira velho trancado e uma cadeira de palhinha virada de lado no chão. Tinha um crucifixo grande na parede acima de onde devia ser a cabeceira da cama. Um crucifixo escuro, de madeira pesada, maior do que eu esperaria encontrar num quarto de dormir. Mas o que me chamou a atenção não foi nada disso. Foi a parede do lado esquerdo. À primeira vista parecia normal. Adobe rebocado, pintura descascada, uma rachadura no canto superior. Mas havia uma coisa estranha na textura. Uma parte da parede que era levemente diferente das outras, um retângulo de uns 60 centímetros de largura por 1 metro de altura, com um reboco que parecia mais novo que o resto. Mais liso, como se tivesse sido feito depois sobre alguma coisa. Fiquei na porta olhando por um tempo. O vento entrou pela janela do outro cômodo e passou por mim, frio de repente, apesar do calor do dia. Vovó. Me virei. Mateus estava atrás de mim. Não entra aqui agora, meu filho. Vai brincar com Lívia. Ele olhou por cima do meu ombro para a parede, aquela testa franzida. O que tem nessa parede? Não sei ainda. Ele ficou 1 segundo, depois foi. Ouvi os passos dele se afastando, o barulho de Lívia cantarolando alguma coisa no quintal. Entrei no cômodo, me aproximei da parede devagar, como quem se aproxima de bicho que não conhece, sem pressa, sem gesto brusco. Coloquei a palma da mão no reboco diferente. Estava mais frio que o resto da parede. Não muito, mas o suficiente para sentir. Bati com os nós dos dedos, suave. O som voltou oco. Não mexi naquilo naquela noite. Nem na seguinte. Fui deixando. Tinha coisa demais para resolver. O telhado que precisava de telha, a corda do poço que eu tinha trocado, mas ainda não confiava. A matrícula das crianças na escolinha do sítio Lagoa Grande, que ficava a 3 quilômetros, e que seu Delmiro, vizinho que eu tinha conhecido indo buscar água, disse que ainda estava funcionando com uma professora só, mas funcionando. Fui no cartório de Quixeramobim regularizar o que precisava regularizar. Usei parte do dinheiro que eu tinha guardado dos últimos meses de trabalho, o restinho que sobrou depois das despesas da mudança, para comprar mantimento, cal, um saco de cimento, pregos, uma corda nova. A vida no sítio foi tomando forma. Devagar, com as mãos, com o suor, com aquela obstinação besta de mulher que não tem outra opção senão continuar. De manhã eu acordava antes das crianças, puxava a água do poço, fazia café, ficava um momento na porta dos fundos, olhando o sol nascer sobre a caatinga. O céu do sertão de manhã cedo tem uma cor que não existe em outro lugar. Um azul que começa quase branco no horizonte e vai escurecendo para cima, com aquela faixa cor-de-rosa que fica só uns minutos, só o tempo suficiente para você ver e já estar indo embora. Sempre achei que era a coisa mais bonita e mais triste do mundo ao mesmo tempo. Mateus foi para a escola e voltou no primeiro dia com um arranhão no joelho e o caderno manchado de terra e uma história comprida sobre um menino chamado Zé Pequeno que tinha tropeçado no recreio. Lívia ainda estava nova demais para a turma da professora, mas ia junto e ficava desenhando num caderno que eu tinha comprado na cidade. A casa foi melhorando aos poucos. Coloquei as telhas que precisavam de reposição, com a ajuda de seu Delmiro, que apareceu um dia com o filho adolescente, e uma escada sem que eu tivesse pedido, e disse que era costume por ali. Que vizinho faz isso?
Eu aceitei com a gratidão quieta de quem não está acostumado a receber, mas não pode se dar ao luxo de recusar. À noite, depois que as crianças dormiam, eu ficava sentada na cadeira da sala, já com as 4 pernas, tinha achado um jeito de consertar com um pedaço de ferro que encontrei no quintal. E ficava com meus pensamentos. Pensava em Joaquim, pensava em Elisa, pensava naquela parede do cômodo do fundo. Foi numa noite de terça, quase 3 semanas depois que a gente tinha chegado, que eu resolvi. Não sei o que me decidiu. Não foi um momento dramático. Foi mais um cansaço de esperar. Aquele cansaço que às vezes é mais corajoso do que qualquer decisão grande. Peguei a enxadinha de cabo curto que tinha achado no quintal, entrei no cômodo do fundo com a lamparina acesa, fechei a porta atrás de mim com cuidado para não acordar as crianças. Fiquei na frente daquela parede por um momento. O crucifixo acima da cama me olhava. Comecei pelo canto inferior. O reboco era mais fino do que parecia. Cedeu quase sem resistência, caindo em pedaços pequenos, que foram se acumulando no chão de terra batida. Trabalhei devagar, em silêncio, ouvindo só o barulho seco do metal no reboco e o meu próprio coração, que estava mais acelerado do que eu queria admitir. Quando o buraco tinha uns 30 centímetros, parei. Tinha alguma coisa lá dentro. Coloquei a lamparina mais perto, enfiei a mão com cuidado, os dedos tocando algo que parecia pano. Puxei devagar. Era um embrulho de estopa, amarrado com barbante encerado. Daquele tipo de barbante escuro que não apodrece fácil. Puxei ele inteiro com as 2 mãos, pesado mais do que esperava, e coloquei no chão. As mãos tremiam quando fui desatar o nó. Abri o pano devagar, como quem abre algo sagrado ou perigoso, e não sabia ainda qual dos 2 era. Dentro havia 3 coisas. Um saquinho de couro fechado com cordão, cheio de moedas, algumas antigas, de metal escurecido, outras que eu reconheci como moedas de ouro do tipo que minha avó chamava de patacão, que eu nunca tinha visto de verdade, mas que minha mãe descrevia. Contei mais de 20 moedas só naquele saquinho, e o peso delas na palma da mão era um peso diferente. O peso de coisa que vale muito mais do que ocupa espaço. 2 anéis. Um masculino, de ouro simples, grosso, o tipo que homem de campo usava antigamente. Um feminino menor com uma pedra vermelha, rubi ou granada, eu não sei distinguir, engastada num caixilho de ouro trabalhado. O anel de mulher eu segurei por um momento longo, sentindo o metal frio entre os dedos. Me perguntei de quem tinha sido, se minha avó o tinha usado, se meu avô o tinha guardado porque não conseguia se desfazer. E um papel, dobrado em 4, amarelado, com a borda esfarelando onde tinha ficado dobrado por tempo demais. Abri com o máximo de cuidado que consegui. A letra era a mesma do envelope da carta do cartório. Aquela letra travada de homem que não escreveu muito na vida, mas que quando escreveu, fez com seriedade. Eram nomes de cidades e números. Belém do São Francisco, Iguatu, Quixadá, Crato. Números ao lado de cada nome, quantias. E embaixo de tudo, uma linha só, sem explicação. Para quem vier depois de mim, use com juízo, não fale com ninguém. Deus sabe, fiquei olhando para aquela linha por um tempo que não sei medir. Deus sabe, o avô Sebastião que eu nunca conheci, aquele homem que disseram que ficou com o juízo torto, que viveu sozinho nessa casa, nesse silêncio por tantos anos, ele não estava louco. Ou se estava, era a loucura de quem carregou alguma coisa pesada demais sozinho por tempo demais, e que esperou, sem saber se alguém ia vir, sem saber se ia adiantar, mas esperou mesmo assim, guardou, para mim, para quem viesse depois. Olhei para o crucifixo na parede. Não sou mulher de visão, não sou de rezadeira nem de aparição. Mas naquele momento, naquele cômodo pequeno, com cheiro de terra velha e madeira úmida, e a lamparina tremendo um pouco porque tinha entrado um fio de vento pela fresta da janela, naquele momento eu senti alguma coisa. Não sei chamar de outro nome.
a não ser presença. Uma presença quieta, sem ameaça, sem forma, como quando você entra num lugar e sabe que alguém esteve ali recentemente, pelo calor que ficou no ar, pelo jeito que o silêncio soa diferente. Tá bom, eu disse em voz baixa, para ninguém, para tudo. Eu cuido. Dobrei o papel, guardei o embrulho, fui para o outro cômodo, coloquei tudo embaixo do colchão que as crianças dormiam. Deitei no meu canto, no chão com o cobertor dobrado, e fechei os olhos. Demorei para dormir, mas quando dormi, dormi fundo. No dia seguinte, Heitor apareceu. Surgiu pela porteira de manhã cedo, antes mesmo do café, com uma caixa de ferramentas velha numa mão e o chapéu de palha na outra. Um homem de uns 50 anos, largo de ombro, com um bigode grisalho e mãos que eram tudo o que você precisava saber sobre a vida que ele levou. Mãos grandes, calejadas, com calos nos lugares certos, com aquela competência silenciosa de quem trabalhou com madeira a vida inteira. Bom dia, sou Heitor, carpinteiro. Seu Delmiro me falou que a senhora precisava de ajuda com o telhado e umas portas. Fiquei na soleira olhando para ele por um momento. Quanto o senhor cobra? Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, olhou para o telhado, fez uma conta silenciosa. O que a senhora puder. Não tenho dinheiro sobrando. Eu sei. Seu Delmiro me contou a situação. Ele me olhou direto, sem constrangimento, mas também sem pena. Aquele tipo de olhar que respeita sem precisar de cerimônia. Não precisa me pagar agora. Paga quando puder. Se nunca puder, eu faço de graça. Não vou deixar criança morar em casa com telhado assim. Fiquei desconfiada. Claro que fiquei. Mulher que já perdeu o que perdi, aprende a desconfiar até de gesto bom, porque nunca sabe o que vem cobrado por trás. Mas ele não entrou sem eu convidar. Ficou esperando do lado de fora, olhando para o telhado, sem forçar nada. Não perguntou de onde eu tinha vindo, não perguntou do marido, não perguntou das crianças. Esperou. Pode entrar, disse eu por fim. Tem café. Ele entrou, bebeu o café de pé, perto da porta, elogiou com uma palavra só. Bom, e foi trabalhar. Ficou o dia inteiro, não falou mais do que precisava. Quando Mateus foi perto ver o que ele fazia, ele explicou cada coisa com paciência, mostrando a ferramenta, deixando o menino segurar. Lívia ficou à distância segura, observando com desconfiança, e ele respeitou aquela distância sem tentar diminuí-la. Quando foi embora no fim da tarde, com o sol vermelho descendo atrás da caatinga, disse que voltava na quinta. Por que na quinta? Perguntei. Porque na quarta eu já tenho serviço marcado. E ele colocou o chapéu, pegou a caixa. Na quinta fico o dia inteiro se a senhora precisar. Fui fechar a porteira depois que ele sumiu na estrada de chão e fiquei olhando a poeira vermelha que ele tinha levantado com os passos, suspensa no ar quente da tarde, demorando para baixar. Entrei em casa, fui ver as crianças. Mateus estava desenhando no caderno, uma casa com telhado direito, uma árvore, 3 pessoas. Perguntei quem eram as pessoas. Ele apontou. Eu, Lívia, a senhora. Olhei para aquele desenho por um momento. E mais ninguém? Perguntei. Ele pensou um segundo. A mamãe está atrás da árvore, disse ele com toda a naturalidade do mundo. Ela está olhando, mas não precisa aparecer. A torneira abriu. Fui lá fora para ver como o sol estava baixando. Era bonito, era muito bonito. E eu precisava daquilo. Precisava ver alguma coisa bonita naquela hora. O sertão tem uma forma própria de escurecer. Não é como na cidade, onde a luz vai sumindo aos poucos e as lâmpadas vão tomando o lugar do sol sem que você perceba a troca. No sertão, o escuro chega com intenção. O sol afunda rápido atrás da caatinga, aquela faixa laranja e vermelha dura uns 10 minutos, não mais que isso. E depois o céu vira roxo, depois cinza, depois preto de um jeito que parece definitivo, como porta fechada com chave. E aí, o silêncio muda de qualidade. De dia, o silêncio do sítio era cheio de coisa. Cigarra, vento, calango correndo na pedra, galho batendo em galho. Era um silêncio habitado, que a gente aguenta bem. Mas de noite, vinha um silêncio diferente, mais fundo, mais antigo. Um silêncio que parecia ter estado ali antes da casa,
Antes da estrada, antes de qualquer coisa que o homem tivesse tocado naquele pedaço de terra, eu aprendi a respeitar aquele silêncio. Mas respeitar não é o mesmo que não ter medo. Fazia quase um mês que a gente estava no sítio quando os sons começaram. Não foi de repente, foi gradual, do jeito que as coisas assustadoras geralmente são, chegando devagar, tão devagar que você primeiro duvida de si mesma, acha que é cansaço, acha que é o vento, acha que é a sua própria cabeça armando peça. A primeira vez foi uma quinta-feira de noite. Heitor tinha vindo naquele dia, como prometeu, tinha terminado de ajustar as telhas do lado afundado e tinha consertado a janela da sala que não fechava direito. Fui dormir com aquela sensação boa de coisa resolvida, de progresso, de vida que vai tomando forma onde tinha só ruína. Acordei na madrugada sem saber por quê. Fiquei deitada quieta, olhando para o teto escuro, esperando meu coração voltar ao ritmo. Ouvi Lívia respirando fundo no colchão ao lado. Ouvi Mateus virando de lado. Ouvi o vento lá fora passando na caatinga com aquele som de papel sendo amassado devagar. E então ouvi outra coisa. Era um som que vinha do cômodo do fundo. O cômodo que tinha sido do avô Sebastião, que eu usava para guardar as coisas, mas onde não dormia, onde ninguém dormia. Um som baixo, ritmado, não exatamente batida, não exatamente voz. Uma coisa no meio do caminho, como quem está rezando muito baixo, ou como madeira trabalhando sob pressão, ou como vento passando por fresta num tom específico, constante. Fiquei imóvel. O som durou uns 2 minutos. Depois parou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes, como se o som tivesse ocupado um espaço que o silêncio agora tentava preencher de volta. Não levantei naquela noite. Fiquei deitada com os olhos abertos até o galo do vizinho cantar lá longe. E só aí fechei os olhos. De manhã fui ao cômodo do fundo. Abri a janela, olhei cada canto, mexi nas coisas, não encontrei nada. A parede onde tinha sido o esconderijo estava como eu tinha deixado. O buraco tapado provisoriamente com um pedaço de madeira encostado, esperando eu conseguir cimento para fechar direito. Não falei nada para as crianças. Na segunda vez, Mateus ouviu também. Era uma semana depois, uma noite de vento mais forte, dessas que a caatinga toda parece acordada e irrequieta. Os galhos batendo uns nos outros, a poeira levantando mesmo sem chuva. As crianças tinham demorado mais para dormir por causa do barulho do vento, e eu tinha ficado acordada com elas, contando história. Aquelas histórias que a gente inventa na hora, que começam sem saber onde vão terminar. Quando eles finalmente dormiram, era tarde. Fui apagar a vela e foi então que Mateus abriu os olhos de repente, como se não tivesse dormido de verdade, só esperando. "Vovó", disse ele em voz baixinha, quase sopro. "Que foi, meu filho? Tem alguém no outro cômodo?" Sentei na beira do colchão devagar. O coração foi lá para cima, mas mantive a voz igual. "É o vento na madeira. A casa é velha. Faz barulho." Ele ficou quieto um momento. Depois, "Não é vento, não. Vento não faz nome." Gelei. "Como assim, nome? Parece que está chamando alguma coisa. Baixinho, que nem quando a senhora chama a gente lá do fundo do quintal e a gente está longe e não entende direito o que é, mas sabe que é chamado." Fiquei olhando para ele na escuridão. Os olhos dele eram 2 brilhos escuros, muito acordados. "Deita", disse eu. "Eu vou ver. A senhora não vai sozinha." "Vou sim." Teresa", ele disse com o meu nome, não com vovó, do jeito que criança às vezes faz quando quer ser levada a sério de verdade. "A senhora não vai sozinha." Fiquei parada. Nunca na vida um neto meu tinha me chamado pelo nome. Não sei se foi isso ou se foi o jeito dele dizer. Sério, quieto, com aquela autoridade estranha que Mateus às vezes tinha e que me lembrava tão dolorosamente de Elisa, mas algo em mim cedeu. "Tá bom", eu disse, "mas você fica atrás de mim e não faz barulho." Ele assentiu, sentou na cama. Peguei a lamparina, acendi, fui até a porta do cômodo do fundo. Mateus estava tão perto de mim que eu sentia o calor do corpo dele nas minhas costas.
Abri a porta. O cômodo estava escuro, quieto. O vento passava pela fresta da janela e fazia a chama da lamparina tremer. As sombras na parede dançavam de um jeito que minha cabeça transformava em formas, ombro, mão, figura encurvada, e eu sabia que era só sombra, mas o coração não sabe de saber. O coração reage ao que vê. Nada, nenhum som, nenhuma pessoa, nenhum animal que eu pudesse ver, mas havia um cheiro, fraco, mas estava lá. Um cheiro que levou um momento para eu identificar, um cheiro que não pertencia àquele cômodo de terra e madeira velha. Era cheiro de fumo de cachimbo. Aquele cheiro específico, adocicado e pesado, que minha avó tinha me descrito uma vez quando falava do meu avô. Ele fumava cachimbo a noite toda. Às vezes eu acordava com aquele cheiro e sabia que ele não tinha dormido. Meu avô, Sebastião, que estava morto há mais de 3 anos. Mateus estava parado do meu lado, olhando o cômodo com aquela testa franzida. Não estava com medo. Estava com aquela expressão de quem está tentando resolver um problema. Não tem ninguém, disse ele por fim. Não tem, concordei. Mas tinha, não respondi. Peguei ele pela mão, voltamos para o outro cômodo, deitamos. Apaguei a lamparina. No escuro, depois de um tempo, ele disse: Vovó, eu acho que é o senhor que morava aqui antes. Por que você acha isso? Porque não tem maldade no barulho, é só solidão. Fiquei olhando para o teto que não enxergava. É só solidão. 6 anos. Meu Deus, 6 anos. Dorme, Mateus. A senhora também. Eu sei. Ele dormiu antes de mim. Sempre dormia antes. Eu fiquei acordada com o cheiro de cachimbo que já tinha sumido, mas que eu ainda conseguia lembrar, e com aquela palavra que meu neto tinha usado, solidão, que era a palavra mais exata e mais pesada que eu tinha ouvido em muito tempo. Heitor voltou na semana seguinte. Dessa vez eu estava no quintal quando ele chegou, tentando abrir o solo com a enxada para plantar o que eu tinha comprado na feira. Couve, cebolinha, um pé de tomate, algumas sementes de feijão que uma mulher tinha me dado de graça. Quando soube que eu estava começando do zero, ele ficou na porteira um momento me observando trabalhar sem falar. Então disse: A senhora está usando a enxada ao contrário. Parei, olhei para a enxada, olhei para ele. Não tô não. Tá sim. Esse cabo tá mais comprido que devia para essa altura da senhora. Cansa o dobro sem precisar. Fiquei um momento na defensiva. Esse instinto velho de mulher que fez tudo sozinha por tanto tempo que estranha quando alguém aponta um erro, porque erro virou ameaça. Mas então olhei de novo para a enxada, olhei para as minhas costas que de fato doíam desde cedo e respirei. Como faz então? Ele veio, pegou a enxada com aquelas mãos de carpinteiro, mostrou o ângulo, a altura, o movimento do punho. Depois me devolveu. Tentei do jeito dele. Era mais fácil. Não ia admitir que era muito mais fácil. Melhor, disse eu com cuidado. Melhor. Ele concordou, sem sorrir, sem tirar onda. Trabalhou no lado da casa enquanto eu continuava na horta. De vez em quando eu olhava para ele. Aquele homem largo, concentrado, falando pouco, fazendo muito, e pensava em Joaquim. Não era parecido com Joaquim. Não tinha nada de parecido. Mas tinha alguma coisa na qualidade do silêncio dele, naquele jeito de ocupar um espaço sem invadir, que me lembrava de como era ter alguém por perto sem precisar se explicar. Na hora do almoço, eu chamei ele para comer. Feijão simples com arroz e um pedaço de carne seca que eu tinha temperado desde a noite anterior. Ele comeu com respeito pela comida, aquele jeito de comer de quem não desperdiça, que limpa o prato, que agradece de verdade. Tá bom, disse. E faz tempo que não como feijão assim. Como assim? Com capricho. Ele olhou para o prato. Minha mulher fazia assim. Ela morreu faz 8 anos. Não disse nada por um momento. Depois disse: O meu marido morreu faz muitos anos. Os 2 filhos cresceram. Perdi a filha. Parei. É muito para carregar. Ele me olhou. Não com pena, com reconhecimento. Disse apenas. E aquele é simples, seco, sem enfeite. Foi mais conforto do que qualquer discurso.
porque era de alguém que sabia do que estava falando. Ficamos em silêncio um tempo, cada um com o prato na mão, no calor da tarde, com o som das cigarras lá fora. Então ele disse: "Esse cômodo do fundo, a senhora vai usar para quê?" Estranhei a pergunta, mas mantive a voz normal. "Por que pergunta?" "Porque tem uma coisa naquela parede que parece diferente das outras. Vi quando passei pela porta." Ele disse isso com a mesma naturalidade que diria que o telhado precisava de telha. Parece que foi fechada por cima de alguma coisa. Fiquei quieta. Ele não pressionou. Pegou o copo d'água, bebeu, esperou. Eu o estudei por um momento longo. Aquele rosto calmo, aquelas mãos que esperavam sem exigir. "Já abri", disse eu. "Já vi o que tinha." Ele assentiu, como se isso fosse resposta suficiente. "E?" "Era do meu avô. Coisa guardada." "Tá seguro?" "Tá." Ele assentiu de novo. Não perguntou o quê. Não perguntou quanto. Não perguntou mais nada. E foi isso que me fez confiar nele. Não o que ele perguntou, mas o que ele não perguntou. Primeira grande tensão chegou numa noite de chuva. Fazia 3 dias que o céu estava pesado, aquelas nuvens baixas e escuras que o sertão às vezes acumula de repente como dívida que venceu. E quando a chuva veio, veio de verdade, grossa, barulhenta, com trovão que sacudia as telhas e um vento que assobiava pelas frestas da janela como bicho pedindo para entrar. As crianças estavam dormindo. Eu estava acordada. Tinha ficado acordada de propósito, porque naquela chuva não conseguia nem tentar dormir. Estava sentada na cadeira da sala com o terço na mão, não rezando direito, mas segurando, mais pelo peso do que pelas palavras. Quando ouvi o barulho, não era o som de antes, aquele som baixo e ritmado de rezar ou o vento. Era diferente. Era do lado de fora. Passos. Passos no quintal, no chão molhado, pesados, de pessoa grande. Fiquei imóvel. O coração subiu tão alto que sentia ele na garganta. Esperei. Contei até 10. Até 20. Os passos continuaram, lentos, deliberados, vindo na direção dos fundos da casa, na direção do poço. Me levantei. As mãos estavam frias, apesar do calor que sempre fica embaixo da chuva sertaneja. Peguei o facão que eu guardava atrás da porta, um facão que tinha achado no quintal, velho mas afiado, que eu tinha limpado e guardado sem saber bem para quê, como quem guarda coisa por instinto. Agora sabia para quê. Cheguei na janela dos fundos. Encostei a cabeça devagar, olhei para fora pela fresta. O quintal estava escuro, a chuva batendo forte na terra, aquela terra vermelha que ficava cor de sangue quando molhada. A mangueira velha no canto balançava com violência. E debaixo da mangueira, parado, completamente parado, apesar da chuva, tinha uma figura, alta, de chapéu, olhando para casa. Olhando para a janela onde eu estava, não consegui respirar por um momento. A figura não se movia. A chuva caía nela como se ela fosse parte do quintal, como se tivesse ali há muito tempo, como se a chuva não fosse razão suficiente para se mover. Então, minha voz saiu. Não planejei, foi de dentro para fora, do jeito que coisa verdadeira sai. Quem é? O que quer aqui? Silêncio. Só a chuva. Falo só uma vez mais. Quem é? A figura se moveu. Levou a mão ao chapéu. Um gesto de saudação, antigo, de homem criado com educação. E disse, com voz que o vento trouxe até mim amortecida e molhada: "Desculpe, senhora, sou Aureliano. Trabalhei aqui para o seu Sebastião por muitos anos. Tava passando e vi luz, não quis assustar, não. Fiquei com o facão na mão por um momento ainda. Por que estava parado assim?" Uma pausa curta, depois. Tava vendo se era gente boa que tinha chegado. Aureliano tinha uns 70 anos, talvez mais. Um daqueles homens do sertão que chegam numa idade que para e fica, que você olha para eles e não consegue imaginar mais novo nem mais velho, como se tivessem nascido já com aquele rosto de couro curtido e aqueles olhos de quem viu muito sem precisar comentar. Deixei ele entrar. Dei toalha, dei café, fiz ele sentar na cadeira enquanto a chuva continuava lá fora, batendo no telhado que Heitor tinha consertado.
Ele ficou um tempo só aquecendo as mãos no caneco de café, sem falar. Eu esperei, com o facão ainda na mesa perto de mim, sem esconder, mas sem exibir. Conhecia meu avô? Perguntei por fim. Conhecia. Trabalhei com ele por quase 15 anos. Ele olhou para o café. Era homem difícil, seu Sebastião, mas justo. Pagava o que devia, não fazia promessa que não cumpria. Por que ele ficou assim? Isolado, sem família? Aureliano me olhou. Aqueles olhos velhos, fundos. Por que ele guardou alguma coisa que não devia guardar sozinho? Disse ele. E foi pesando até dobrar ele. O coração disparou de novo, mas controlei. Que coisa? Ele sacudiu a cabeça devagar, não como quem não sabe, mas como quem decidiu não dizer tudo. Ele chegou a me falar nos últimos tempos. Disse que tinha separado uma parte do que tinha juntado a vida toda. Disse que ia guardar para quando viesse alguém que precisasse de verdade. Aureliano olhou para mim direto. Veio, foi? Não pisei. Veio, disse eu. Ele assentiu, lento, com aquele balanço de cabeça de homem velho que confirma o que já sabia. Ele falava em você, disse ele. Não pelo nome, porque acho que nem sabia o nome. Falava à menina da filha. Ficou sabendo que você existia tarde, quando sua mãe já tinha morrido. Tentou mandar palavra, mas a família não chegou. Ele parou. Carregou isso também. Olhei para o caneco de café na minha mão. A menina da filha. Meu avô Sebastião. Aquele homem que eu tinha achado que era só ausência, só abandono, só silêncio. Ele sabia que eu existia. Ele tinha tentado. E quando não conseguiu chegar, guardou o que tinha, fechou na parede, esperou. Para quem vier depois de mim, use com juízo. A chuva lá fora foi amenizando, aquele barulho grosso virando chuvisco, virando garoa, virando o silêncio molhado que vem depois da tempestade, quando o ar fica limpo e cheiroso e o mundo parece lavado. Aureliano foi embora antes de amanhecer, com as mesmas botinas enlameadas, o chapéu de volta na cabeça. Na porta ele parou, sem se virar, e disse: Seu Sebastião era sozinho, mas não era mau. É diferente. Eu sei, disse eu. A senhora vai ficar aqui? Vou. Ele assentiu. Deu um passo. Parou de novo. O poço dos fundos, disse ele, ainda sem se virar. Não deixe as crianças se aproximarem sozinhas. É fundo e a boca é larga. Já coloquei proteção. Coloca mais. Uma pausa. Seu Sebastião caiu lá dentro uma vez. Saiu, mas não foi por sorte. E foi embora na garoa que restava, sumindo na estrada de chão que brilhava de água com a primeira luz do dia que estava chegando. Fechei a porta. Fui ver as crianças, dormindo, respirando devagar. Fui para o quintal. A terra estava encharcada, vermelha, cheirosa. Aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais próximo que conheço de recomeço. Os gilos no canto tinham ficado ainda mais verdes com a chuva. A mangueira velha estava quieta depois do vento da noite. Fui até o poço. Olhei para a tampa que eu tinha feito com as tábuas. Coloquei o pé em cima para testar a firmeza. Precisava de mais proteção. Aureliano tinha razão. Ia falar com Heitor. Segunda grande tensão chegou do jeito mais inesperado. Não de fora, mas de dentro de mim. Foi uma tarde de sol forte, daquele sol de depois de chuva que parece ter força dobrada, como se tivesse ficado represado nos dias nublados e agora saísse tudo de uma vez. Mateus tinha ido para a escola. Lívia estava dormindo a sesta no colchão. Eu estava no cômodo do fundo, onde eu tinha ido pegar o embrulho debaixo do colchão para contar de novo as moedas, para reler o papel do avô, para confirmar que era real, que eu não tinha inventado nada. Era real. As moedas eram reais, pesadas, frias, inegáveis na palma da mão. E foi então que me peguei pensando uma coisa que me assustou mais do que qualquer som de madrugada, mais do que qualquer figura no quintal na chuva. Pensei, posso ir embora, posso pegar tudo isso, juntar o que dá, ir para a cidade, comprar um apartamento pequeno, colocar as crianças numa escola boa, começar de novo de verdade, longe daqui, longe desse silêncio, longe desse poço fundo, longe desse cheiro de avô morto. Era possível.
As moedas valiam muito. Eu não entendia de valor de mercado, mas sabia que aquilo ali era riqueza de verdade. Não fortuna de novela, mas suficiente para mudar a situação por anos se usado com cuidado. Podia ir embora. E então veio o medo. O medo de verdade, o que vem de dentro. Não medo de perigo, não medo de barulho na noite. Medo de mim mesma. Medo de pegar aquilo e gastar errado. Medo de ser encontrada por alguém que soubesse do valor. Medo de que o dinheiro me mudasse de um jeito que eu não fosse reconhecer no espelho. Medo de que meu avô tivesse ficado torto exatamente por causa daquele peso e que agora fosse minha vez de dobrar. Fiquei sentada no chão do cômodo com as moedas no colo por um tempo que não soube medir. O crucifixo me olhava da parede. Não sei o que fazer, disse em voz alta, pela primeira vez em muito tempo admitindo para algo maior que eu que não sabia. Não sei se fico, não sei se vou, não sei se escondo ou se vendo, não sei se confio ou se me fecho. Silêncio, mas um silêncio diferente daquele silêncio pesado das noites. Era um silêncio que ouvia. Pensei em Elisa, pensei no que ela me diria. Elisa que era decidida, que era firme, que sabia segurar o que queria. Elisa que morreu antes de me dizer a última coisa importante, qualquer que fosse. Pensei em Mateus dizendo, a mamãe está atrás da árvore. Ela está olhando, mas não precisa aparecer. Pensei no avô Sebastião, guardando sozinho por anos o que deveria ter compartilhado, dobrando sob o peso, ficando torto, ficando ausente, perdendo a família uma vez, perdendo o juízo depois, e entendi, não num clarão de revelação como nos livros. Foi mais simples, mais cansado, mais humilde que isso. Entendi que guardar demais, de dinheiro, de dor, de segredo, de orgulho, é o mesmo veneno em embalagens diferentes. Que o avô não ficou torto por ter as moedas. Ficou torto por não ter mais ninguém. Que eu não precisava do dinheiro para me salvar. Precisava de não ficar sozinha com ele. Coloquei as moedas de volta no embrulho, o embrulho de volta no esconderijo que eu tinha feito em outro lugar da parede. Um lugar menor, mais fácil, que eu conseguia abrir e fechar. E me levantei. Fui à janela. Lá fora, o sol batia na terra vermelha encharcada e subia vapor. Aquele vapor leve que faz o chão parecer estar respirando. A mangueira velha estava cheia de pássaro que tinha vindo depois da chuva. A caatinga, ao fundo, era uma parede de verde vivo, que a chuva tinha devolvido, por uns dias pelo menos, antes do sol secar de novo. Era bonito. Era um lugar difícil e bonito. E era meu. Do meu avô, depois meu, depois das crianças. Uma linha quebrada e remendada de gente que sobreviveu ao que tentou derrubar. Fui acordar Lívia para merendar. Naquela noite, quando Mateus voltou da escola, ele chegou agitado. O que era raro nele, porque a agitação não era coisa de Mateus. Chegou com o caderno debaixo do braço e uma folha dobrada na mão que empurrou para mim assim que entrou. A professora deu isso, abri. Era uma redação que ele tinha escrito. O tema era minha família. Ele tinha escrito em letra ainda travada de criança, que está aprendendo a segurar o lápis, com algumas palavras erradas, com a testa franzida em cada linha. Minha família é eu e minha irmã Lívia e minha vovó Teresa. Minha mãe se chama Elisa e ela morreu, mas ela não sumiu, ela ficou. Minha vovó trabalha muito e não reclama. Ela aprendeu a usar a enxada do jeito certo. A gente mora numa casa que era do bisavô, que a gente não conheceu, mas que deixou coisa pra gente. Eu acho que ele sabia que a gente ia precisar. Minha família é pequena, mas e forte. Aprendi isso com minha vovó, que é a pessoa mais corajosa que eu conheço. No final, a professora tinha escrito com caneta vermelha: "Muito bonito, Mateus. Parabéns." Fiquei olhando para a folha com as letras tremendo na minha frente. Não porque a folha tremia, porque as folhas não tremem, mas porque meus olhos estavam fazendo aquilo que acontece quando a gente não aguenta mais ser forte por dentro e o corpo decide liberar por onde pode. Mateus estava me observando com aquela expressão séria. "Tá errado alguma coisa?" perguntou. "Não", eu disse. Tive que esperar um momento antes de continuar, limpar a garganta,
Respirar uma vez. Tá tudo certo. Tá muito certo. Ele assentiu, satisfeito. Foi guardar o caderno. Lívia veio correndo de algum canto, não sei de onde, e me abraçou pela cintura sem motivo aparente, do jeito que Lívia às vezes fazia. Puro instinto de afeto, sem explicação, como animal que sente o que o dono sente. Fiquei ali parada com a folha na mão e os braços da menina na minha cintura, olhando pela janela para o pôr do sol que estava chegando. Aquela faixa laranja e vermelha que dura pouco, que promete e vai logo, mas que enquanto está é a coisa mais bonita e mais triste do mundo ao mesmo tempo. Desta vez só vi o bonito. Tem 1h da manhã, bem antes do sol nascer, que é a hora mais honesta do dia. Não tem luz demais para esconder as coisas. Não tem escuro demais para distorcer. É aquela hora cinzenta, quieta, em que o mundo ainda está decidindo o que vai ser. Se vai chover ou clarear, se o vento vai ficar ou ir embora, se o dia vai ser pesado ou leve. A caatinga fica naquele tom que não é verde nem cinza, que é os dois ao mesmo tempo, e os pássaros começam a se mexer antes de cantar, como se também estivessem se preparando para dizer alguma coisa, mas ainda não tivessem certeza do que é. Eu acordava todo dia nessa hora. Não era escolha. Era o corpo que aprendia o ritmo do lugar. Aquele ritmo antigo de sítio, de roça, de gente que vive junto com a terra e não contra ela. Levantava sem fazer barulho, passava pelo colchão onde as crianças dormiam abraçadas. Lívia sempre de barriga para cima, os braços abertos como quem não tem medo de nada. Mateus enrolado de lado, a testa franzida mesmo dormindo, como se estivesse resolvendo o problema no sonho. E ia para a cozinha fazer o café. Aquele ritual do café da manhã cedo se tornou meu tempo, só meu. Ficava de pé na porta dos fundos, com o caneco quente nas mãos, olhando o quintal acordar. Via o vapor suave que subia da terra, ainda úmida da madrugada. Via o primeiro raio de sol tocar a ponta mais alta do angico antes de descer devagar pela caatinga inteira. Ouvia a primeira cigarra decidir começar e todas as outras concordarem logo em seguida. Aquele som que começa sozinho e cresce até preencher tudo, até você não conseguir mais imaginar o mundo sem ele. Era nesses momentos que eu conversava com quem não estava mais, com Joaquim, com Elisa. Não em voz alta, nunca em voz alta, porque mulher que fala sozinha em voz alta no sertão já foi chamada de muita coisa que não é. Era uma conversa interior, do tipo que acontece na fresta entre pensamento e sentimento, naquele lugar que não tem nome certo, mas que todo mundo que já perdeu, alguém conhece bem. Contava o que tinha acontecido. As crianças, a casa, as moedas, Heitor, Aureliano, os sons da madrugada. Contava como se eles precisassem saber, como se houvesse algum lugar além desse onde as pessoas ficam quando vão e de onde de vez em quando olham para cá e precisam de atualização. Não sou louca. Sei que é só conversa com o silêncio, mas o silêncio às vezes responde, não com palavra, com calma, com aquela sensação de que você não está tão sozinha quanto parecia 2 minutos antes. Foram se passando os meses. O sertão foi mudando de roupa como o sertão faz. Lentamente, quase imperceptivelmente, e depois de repente, de uma vez. A chuva foi escasseando, o verde foi secando, a caatinga foi voltando àquela cor de coisa que sobreviveu e não tem pressa de se explicar. O sol foi ficando mais sério, mais comprometido com o calor, daquele jeito de agosto que não pede licença. Mas a horta estava de pé. Aquilo me orgulhava de um jeito que eu não sabia nomear direito. Não era orgulho de conquista grande, era o orgulho menor e mais verdadeiro de quem plantou com a mão, regou com o balde puxado do poço, esperou com paciência e viu nascer. Tinha couve, tinha cebolinha, tinha um pé de tomate que cresceu torto, mas cresceu, tinha o feijão que eu tinha plantado com as sementes da feira e que tinha subido por um galho seco que Mateus fincou no chão para servir de apoio. Mateus tinha virado meu assistente de horta sem que ninguém tivesse combinado isso. Aparecia de manhã antes da escola, passava uns 20 minutos regando,
com aquela seriedade de criança que decidiu que aquilo é coisa importante. Falava pouco enquanto trabalhava, igualzinho ao pai que ele mal tinha conhecido, igualzinho à mãe que tinha ido cedo demais. Lívia preferia os pássaros. Ficava horas tentando aproximar um rolinha que tinha começado a aparecer todo dia perto da mangueira, jogando migalha de pão, chamando num sussurro que ela achava que o pássaro entendia. O pássaro não chegava perto, mas também não voava longe. Ficava naquela distância média, que era nem aceitação nem recusa, que era mais ou menos o que a vida costuma oferecer quando você está com paciência. Heitor continuou aparecendo. 2 vezes por semana, às vezes 3, sempre com trabalho para fazer. Consertou a porteira, refez o reboco da parede que eu tinha aberto, construiu uma bancada de madeira na cozinha, instalou uma prateleira, trabalhou no telhado do galinheiro que eu tinha montado com 6 galinhas que comprei na feira de Quixeramobim, com as primeiras moedas que troquei, cautelosamente, numa casa de câmbio na cidade grande, depois de pesquisar muito e falar pouco. Eu tinha seguido as instruções do papel do avô. Use com juízo. Não fale com ninguém. Usei com juízo. Não falei com ninguém, exceto Heitor. Não tinha planejado contar a ele. Aconteceu numa tarde em que ele estava consertando a bancada da cozinha e eu estava fazendo comida, e ele disse, sem levantar os olhos da madeira: "Essas galinhas que a senhora comprou são boas. Galinha caipira não é barata." "Achei bom preço", disse eu, neutra. Ele assentiu. Continuou lixando a madeira. Depois, ainda sem me olhar: "A senhora não precisa me explicar nada. Só quero que saiba que, se precisar de ajuda com alguma coisa que não pode contar para todo mundo, eu sou discreto." Parei de mexer a panela. Ele levantou os olhos então. Aqueles olhos calmos, sem malícia, sem pressa. "Como o senhor sabe que tem alguma coisa?" "Não sei nada. Só sei que a senhora chegou aqui com pouco e vai com cuidado. E isso é sinal de pessoa que encontrou alguma coisa que precisa guardar direito." Ele voltou para a madeira. "Não é problema meu, só ofereço a ajuda." Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei no avô Sebastião. Pensei em como ele tinha guardado sozinho por anos e como o peso tinha dobrado ele. Pensei que discrição não é o mesmo que solidão, que confiar num é diferente de contar para todos. "Senta aqui", disse eu. Ele largou a lixa, limpou as mãos no pano, sentou na cadeira. Contei, não tudo, não o valor, não o detalhe das moedas, mas contei o suficiente. Contei o esconderijo, o papel do avô, a decisão de usar devagar, de não chamar atenção, de construir devagar. Ele ouviu tudo sem interromper, com aquela atenção quieta de quem respeita o que está recebendo. Quando terminei, ficou um momento em silêncio. "A senhora está fazendo certo", disse por fim. "Tenho medo de estar fazendo errado. Todo mundo que faz certo tem medo de estar fazendo errado." Ele pegou o pano de volta, dobrou com cuidado. "Quem não tem medo é que não está pensando." Levantou, voltou para o trabalho. E foi isso, sem drama, sem promessa, sem discurso. Aquilo ali era um pacto de gente simples, sem papel, sem assinatura, só a palavra dita e recebida, que no sertão ainda vale mais que muita escritura. A revelação que mudou tudo veio de onde eu menos esperava, veio de Lívia. Foi uma tarde de domingo, uma dessas tardes de sertão em que o calor amansa um pouco no fim do dia e dá para sentar do lado de fora sem precisar de sombra. Eu estava sentada no banco que Heitor tinha feito encostado na parede da frente da casa, descansando os pés, olhando a estrada de chão que sumia lá no fundo entre a caatinga. Lívia estava no quintal, brincando sozinha com um graveto e umas pedrinhas. Aquele jogo inventado que só ela entendia as regras. De repente ela parou. Ficou parada olhando para o poço. "Lívia", chamei, longe do poço. Ela não foi para o poço. Ficou parada onde estava, mas olhando para a tampa de madeira com aquela expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era medo, não era curiosidade, era outra coisa. Era aquela expressão de quem está ouvindo alguma coisa que os outros não estão ouvindo. "Lívia",
Ela virou para mim devagar. Vovó, tem uma voz lá embaixo. O coração parou. Voz como minha filha, baixinha, que nem a senhora quando faz a oração antes de dormir. Ela apontou para o poço. Lá dentro, me levantei. Fui até ela, peguei ela pelo ombro, me agachei na altura dela. Você ouviu hoje pela primeira vez? Ela balançou a cabeça negativamente, com toda a naturalidade do mundo. Não, ouço sempre, de noite também. Achei que era normal. Olhei para o poço. A tampa de madeira que eu tinha feito, reforçada depois que Aureliano tinha me alertado. O poço fundo, boca larga, água escura lá no fundo que eu puxava todo dia com a corda nova. Fui até a tampa com o coração batendo fora do compasso. Me ajoelhei ao lado, afastei a tampa com cuidado, me inclinei sobre a boca do poço. Fiquei quieta. Escutei. Por um momento só ouvi o eco do meu próprio silêncio, aquele som oco e fundo que poço faz quando você chega perto. O cheiro de pedra úmida e água subindo. E então ouvi. Era baixo, era ritmado, era inconfundível agora que eu sabia que devia procurar. Era canto, uma voz humana cantando lá no fundo, amortecida pela pedra e pela água e pela profundidade. Mas voz humana. Uma toada velha, uma daquelas músicas de trabalho que os mais velhos cantavam na roça, que não tem compositor, que nasceu da terra e ficou andando de boca em boca por gerações. Meu avô cantava assim. Minha mãe tinha me dito isso uma vez, de passagem, sem querer, aquela lembrança que escapa antes de você decidir guardar. Fechei os olhos por um momento. Não era fantasma, não era loucura. Era eco. O poço velho, com aquelas paredes de pedra trabalhada, captava som de algum lugar, alguma fresta subterrânea que conectava com algo mais distante, e o eco vinha parecendo voz, parecendo canto, parecendo presença. Era física, era explicável, mas não era só isso, porque aquele canto, aquele eco antigo vindo do fundo da terra, era a voz que Mateus tinha ouvido no cômodo do fundo. Era o cheiro de cachimbo que eu tinha sentido depois da chuva. Era a figura de Aureliano parado na chuva olhando para casa. Era o papel dobrado com letra travada dentro da parede. Era meu avô Sebastião, que nunca tinha conseguido me alcançar em vida, alcançando do único jeito que ainda podia, pelos objetos que deixou, pelos lugares que habitou, pelo eco que ficou gravado nas pedras do poço que ele tinha caído dentro e de onde tinha saído não por sorte, como Aureliano disse. Por que então? Fechei a tampa do poço com cuidado. Olhei para Lívia que me olhava. Ah, vovó. Era ruim? Não, minha filha. Era de família. Ela aceitou aquilo com a tranquilidade de 4 anos, deu de ombros e voltou para as pedrinhas e para o graveto. Eu fiquei ali ajoelhada na terra vermelha do quintal por um momento, com as mãos espalmadas no chão, sentindo a textura da terra seca e quente embaixo das palmas. E pela primeira vez, desde que eu tinha chegado naquele lugar, desde que eu tinha aberto a porteira podre e olhado para casa que parecia esquecendo como ser casa, desde que eu tinha segurado as moedas frias e pesadas na palma da mão, pela primeira vez não senti medo. Senti pertencimento. Aquilo era meu. Aquelas pedras, aquele poço, aquele eco, aquele avô ausente que tinha tentado do jeito errado, mas que tinha tentado. Aquela terra vermelha que estava começando a ceder couve e tomate e feijão. Aquelas telhas que Heitor tinha ajeitado. Aquelas crianças que eram o que restou de Elisa no mundo e que eram suficientes, eram mais que suficientes, eram tudo. Foi nessa semana que Pedro ligou. Faz tanto tempo que ele não ligava que quando o telefone tocou, o celular que eu carregava, mas que quase nunca tinha sinal naquele sítio e que às vezes apanhava uma barrinha de sinal lá na pedra no alto do quintal, e eu vi o nome dele na tela. Fiquei parada, olhando por uns 2 toques antes de atender. A voz dele era a mesma. Aquela voz quieta, um pouco rouca, de homem que fuma mais do que devia e fala menos do que precisava. Mãe, Pedro. Silêncio por um momento. Aquele tipo de silêncio que é cheio de coisa. Tá bem? Ele perguntou.
Tô. E você? Tô vivo. Tô vivo. Era a resposta do Pedro desde que eu me lembrava. Nunca tô bem, nunca tô ótimo. Sempre tô vivo, como se isso fosse já bastante, e talvez fosse, talvez para ele fosse. Soube que você mudou, disse ele. Soube como? Tia Dalva me falou. Uma pausa. Soube que a Elisa... Ele parou. Começou de novo. Já faz tempo que eu não falava com ela. Não sabia que estava tão ruim. Não estava ruim, disse eu, com mais firmeza do que planejei. Estava viva, estava bem, estava com os filhos. Morreu num acidente que não deu aviso. Outro silêncio. Os meninos? Ele perguntou. Comigo. Estão bem. Mateus está na escola, Lívia está crescendo. Você está dando conta? Olhei para o quintal, para a couve verde na horta, para as galinhas no galinheiro, para a mangueira velha com os pássaros. Ouvi Mateus dentro de casa fazendo dever de escola, a voz baixa dele repetindo a tabuada. Ah, tô dando conta, disse eu. Sempre dei. Ele ficou quieto de um jeito que eu conhecia. O silêncio do Pedro que está sentindo culpa, mas não sabe como colocar isso em palavra, porque palavra nunca foi a ferramenta dele. Mãe, disse ele por fim, posso ir aí? Parei. Em todos esses anos, com tudo o que aconteceu, ele nunca tinha pedido para vir. Tinha ido embora, tinha ficado distante, tinha mandado dinheiro quando podia, tinha ligado quando lembrava, mas nunca tinha pedido para vir. Ah, pode, disse eu. Não sei quando. Logo. Pedro. Oi. Você sabe que tem sempre lugar. Silêncio. Depois, muito baixo, quase inaudível naquela ligação com uma barrinha de sinal. Eu sei. Só demorei muito para lembrar. A ligação caiu antes de eu responder. Fiquei com o celular na mão, olhando para o horizonte de Caatinga com aquele céu de final de tarde que estava ficando cor de laranja. Só demorei muito para lembrar. Pedro, meu filho quieto, distante, que saiu e não voltou, que ficou lá fora carregando o que carregava sozinho, do jeito que aprendem a carregar os filhos de mulher que carrega sozinha, porque criança aprende o que vê, não o que a mãe quer ensinar. Eu tinha ensinado a ele, sem querer, que solidão era a resposta, que guardar era o jeito, que a torneira aberta resolvia. Pensei no avô Sebastião. Pensei que, às vezes, a coisa que a gente passa para frente não é o que quer passar. É o que não conseguiu resolver em si mesmo. Mas pensei também que ligação de Pedro pedindo para vir era sinal de que alguma coisa ainda estava viva. Aquele fio fino entre mãe e filho que, mesmo quando parece rompido, não rompeu de verdade, que fica lá quieto esperando alguém puxar. Ele puxou. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei na cadeira da sala com a lamparina acesa e o terço na mão e fiquei pensando. Pensei em tudo que tinha acontecido desde a carta do cartório. A viagem de ônibus com as crianças, a estrada de chão, a porteira encostada, a casa que parecia esquecendo como ser casa, o embrulho de estopa com as moedas, Aureliano na chuva, os sons da madrugada, Heitor e suas mãos de carpinteiro e seu silêncio que tinha a medida certa, a redação de Mateus, Lívia e a voz do poço, e antes de tudo isso, Joaquim, Elisa, a casinha de 2 cômodos, o cheiro de suor e capim, o meteoro no céu, o riso besta no forró de São João. A vida inteira passando, não em velocidade de afogamento, mas devagar, como folha de livro que você vira com cuidado porque o papel é velho e você sabe que não dá para voltar. Pensei em como eu tinha chegado aqui com medo e com nada, e como agora não tinha deixado de ter medo. O medo não some, aprendi isso. O medo só muda de forma. Mas agora o medo dividia espaço com outras coisas, com raízes. A horta era raiz. As galinhas eram raiz. A prateleira que Heitor tinha instalado com os livros escolares de Mateus era raiz. O poço com o eco antigo era raiz. A matrícula das crianças na escolinha era raiz. E Pedro vindo, quando viesse, seria raiz também. Família não é o que você nasce. Família é o que sobra depois de tudo. E às vezes o que sobra é diferente do que você esperava. Mas não é menos real por isso. Às vezes é mais. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer,
Fui até o poço. Afastei a tampa devagar. Me inclinei sobre a boca escura. Ouvi o silêncio fundo, aquele eco de pedra e água. Esperei. O canto veio. Baixinho, ritmado. Aquela toada velha de trabalho vindo das entranhas da terra como conversa de quem está longe, mas não foi de todo. Fiquei ouvindo por um momento. Depois disse, em voz baixa, para o escuro: eu cuido deles, dos dois, e de mim também dessa vez. O eco devolveu minha própria voz, transformada pela pedra, mais grave, mais antiga do que eu sabia que era. Fechei a tampa. Me endireitei, olhei para o horizonte. O sol estava chegando. Aquela faixa cor-de-rosa que dura só uns minutos, só o tempo suficiente para você ver e já estar indo embora. Mas dessa vez fiquei parada até o fim, até a cor sumir e o azul tomar conta, até a primeira cigarra decidir começar. E fiquei mais um pouco depois disso, só porque queria. Não sei dizer ao certo o que era real naquilo tudo. Não sei se o eco do poço era só física ou se era alguma coisa a mais. Não sei se o cheiro de cachimbo era a memória da madeira velha ou presença de alguém que ainda não tinha ido de vez. Não sei se Aureliano era homem comum que apareceu na hora certa ou se era outra coisa, porque nunca mais o vi depois daquela noite de chuva. E seu Delmiro, quando perguntei, coçou a cabeça e disse que não conhecia ninguém chamado Aureliano por ali. Não sei. E aprendi que não saber é diferente de não ter resposta. Às vezes a resposta existe, mas está num idioma que a gente ainda não aprendeu a ler. E tudo bem, a gente vive com o mistério. A gente vive ao lado do que não entende e aprende a respeitar o que não consegue nomear. O que eu sei é o que posso tocar. Sei que Mateus está crescendo com a testa franzida e o coração aberto, que vai ser um homem que ouve mais do que fala e que isso vai ser a maior força dele. Sei que Lívia vai ser do tipo que faz amizade com passarinho e com gente estranha e com o que a maioria das pessoas ignora e que isso vai confundir muita gente e salvar outras tantas. Sei que Heitor voltou na quinta como prometeu e na quinta seguinte e nas outras. Que a gente fez uma amizade do tipo que o sertão faz, sólida, sem enfeite, construída de trabalho e silêncio compartilhado e café na hora certa. Não romantizo isso. A vida já me ensinou a não romantizar o que não precisa de romance para ser bonito. Sei que Pedro veio. Chegou numa tarde de setembro de ônibus, com uma mochila pequena e um rosto que parecia mais velho do que a idade e mais jovem que o jeito de se mover. Aquele jeito de homem que carregou peso demais e está aprendendo tarde a pousar. Ficou na porta olhando para casa por um momento. Melhorou bastante, disse ele. Ainda tem muito o que fazer, disse eu. Ele assentiu. Entrou. Mateus ficou na frente dele estudando com aquela seriedade. E depois apertou a mão dele com cerimônia de menino que aprendeu que aperto de mão é coisa séria. Lívia ficou na distância de sempre. E depois, no jantar, sem que ninguém tivesse pedido, foi sentar do lado do tio e ficou assim, ombro com ombro, como quem adotou sem precisar de assinatura. Pedro comeu em silêncio. Depois olhou para mim através da mesa. Você parece diferente, mãe. Diferente como? Ele pensou. Coçou o queixo. Ele é mais firme, mas não do jeito duro, do jeito de coisa que fincou raiz. Fiquei olhando para ele. É isso mesmo, disse eu. Tem coisa que a gente aprende só depois que perde. Aprende o cheiro da casa quando ela silencia de vez. Aprende o peso do nome de alguém quando não pode mais ser dito para a pessoa. Aprende que a dor não passa. Isso é mentira que a gente conta para consolar. A dor não passa, ela só vai encontrando lugar de morar dentro da gente. Vai se acomodando, vai virando parte da estrutura. Mas aprende também outras coisas. Aprende que terra vermelha e mãos calosas e uma horta pequena podem ser mais mundo do que cidade grande. Aprende que criança que perdeu não está quebrada. Está com espaço novo aberto, que vai ser preenchido pelo que a gente colocar ali com cuidado. Aprende que homem que respeita silêncio alheio merece confiança.
Aprende que filho distante que pede para vir está pedindo mais do que visita. Aprende que avô que você nunca conheceu pode ter te amado de um jeito que não chegou a tempo, mas que chegou. Aprende que guardar demais machuca, que partilhar com quem merece não é fraqueza, é o que mantém a gente de pé. Aprende que o sertão parece seco, mas guarda água onde ninguém espera, que a caatinga parece morta, mas não é, que Poço Fundo tem eco de coisa antiga, e que às vezes esse eco é tudo que resta de quem veio antes, e que é suficiente, que é mais que suficiente receber esse presente sem precisar entender tudo dele. Aprende, por fim, que amanhã, aquela hora cinzenta antes do sol, onde o mundo está decidindo o que vai ser, é a hora mais honesta do dia também, porque é a hora em que a gente pode decidir junto com ele. Todo dia, de novo. Hoje de manhã cedo, antes do sol, antes das crianças, antes do café, fui até a porteira da frente. Fiquei parado olhando para a estrada de chão que ia lá para o fundo, que sumia na Caatinga e de lá chegava até a estrada maior, e da estrada maior ao mundo inteiro, que é grande e às vezes cruel e às vezes bonito e sempre mais complicado do que parece de longe. O céu estava cor-de-rosa, aquela faixa curta e fugaz. Pensei, Joaquim, você perguntou se a gente era pequeno ou corajoso. Acho que os dois. Acho que pequeno e corajoso é a mesma coisa, dependendo de onde você olha. Pensei, Elisa, você sempre soube segurar o que queria. Seus filhos sabem também. Você vai ficar contente. Pensei, seu Sebastião. Eu cuidei. Tô cuidando. Obrigada. O sol começou a aparecer. A primeira cigarra decidiu começar. Lá dentro ouvi o barulho de Mateus levantando, o arrastar do pé no chão de terra batida que a gente tinha passado 2 dias juntando para ficar liso e firme. Ouvi Lívia falar alguma coisa no sono, aquele murmúrio de criança que ainda está meio dentro do sonho. Virei as costas para a estrada. Fui fazer o café.